atores. Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que todos os dias, todo santo dia passa raiva na internet, nos grupos nerds, porque fica vendo essa galera falar que odeia falar de política, mas estão politizando até o filme do Gato de Botas. Estou eu aqui, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que vai reescrever o manual do Guerrilheiro Galáctico para solteiros, Roberto II. Hoje vamos falar de quando colocaram política no meu Star Warsinho. Só agora, né? Só agora, não existiu antes. E fechando a mesa de hoje, ele que certamente seria um líder obstinado da resistência, uma espécie de versão carioca do nosso Sol Guerreira, JP Moraes. É isso aí, cara. Ó, Cassian Andor para que a rebelião pudesse correr. Pô, pensei nessa de tarde, cara. Eu fiquei Cara, guardando. essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Gente, muito obrigado. O podcast acaba aqui. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Andor, a série do mundinho de Star Wars aí que complementa, né, todo aquele espaço ali de Rogue One, episódio 4, enfim, trazendo o submundo da rebelião, da aliança, dessa questão política toda em Star Wars. Vamos falar aqui sobre a primeira temporada, os personagens, principais acontecimentos e tudo aquilo ali de importante que traz essa série, né, que essa série traz para o universo de Star Wars. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus queridos, Andor, né? Eu ainda não me recuperei da piada do Desculpa, gente. Desculpa qualquer coisa. Cara, vai devagar com Andor aí pra gente poder gravar, entendeu? Cara, mas vamos lá. Acho que é importante dizer, Thiago, e eu acho que todo mundo aqui teve essa impressão, que é a série que ninguém esperava nada. Nada. E entregou tudo. Nem a Disney esperava nada. Não. Vamos ser eu vou te falar. Eu acho que a Disney esperava porque em todos esses anos de Star Wars, em todos esses anos dessa indústria vital, a gente nunca viu, inclusive no antigo universo expandido, a gente nunca viu política ser tratada dessa maneira. Não. Nunca viu, cara. E aí, tá a parada. A gente não esperava que a Disney, a marca multibilionária, fosse tocar nesse assunto, né? Não, e é um negócio assim, porque vamos lá, né? O Andor, ele já vem. É o Inception dentro de Star Wars, né? Porque o Andor ele vem diretamente de Rogue One, que é um filme de ligação ali entre os episódios 3 e 4, digamos assim. Apesar de ter um gap de tempo muito grande, eu sei disso, mas ele é um filme que ele inicia. O Rogue One, ele é um filme para explicar o episódio 4. Se o episódio 4 fosse um livro, ele seria o prefácio. Exato, sim, exato. sim. Exato. E ele muda eu só o não filme, digo que ele serve. Eu acho que não. Muda, Roberto. Eu discordo. Eu gosto de Andor, porque tem gente que é hater de Andor, né? Tem gente que é hater de tudo que a Disney fez. Eu gosto de Andor, mas eu discordo de quem coloca ele como uma das coisas mais importantes, porque a gente já sabia dessa história. A gente sabe que eles se sacrificaram. Então, tipo, o peso que Andor tem, eu acho que Andor se beneficia muito mais da trilogia do que a trilogia se beneficia de Andor. Não desmerecendo o filme, mas é tipo, se você vê o filme por si só, você não compra a emoção do final. Quando você pega o contexto que é existente, aí sim ele cresce muito. Mas tem como não fazer isso, Roberto? Tipo então, assim, o cara nunca viu porra nenhuma de Star Wars. Aí ele vai, tô dando uma zapeada aqui, ou, sei lá, começou a namorar alguém que é fã de Star Wars, a pessoa maluca, né? Porque vai fazer o cara assistir Rogue One primeiro. Tem gente que faz. Enfim, vai que, sei lá, passou na tela quente, o cara assistiu, ele tá sem contexto nenhum. Ainda assim, o final é emocionante pra cacete, Roberto. Quando começa a morrer todo mundo. Ele é, mas eu acho que ele... Por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. E é um meme que circula na internet, o JP já deve ter visto, que é quando o Obi-Wan fala pro Luke no episódio 4, eu lutei com seu pai nas Guerras Clônicas.
Mas, cara, nossa, mas o que é isso? O que é isso? Eu falei, cara, não precisa explicar. Não precisa. Não precisa explicar. É um contexto. Eu lutei com seu pai da guerra, ponto. Do episódio 4. O Andor, ele depende muito, muito do episódio 4. E pra falar do tema de hoje, Andor, como série sozinha, no lugar de Rogue One, funciona. Sem depender tanto. Porque ele constrói uma situação de opressão que, infelizmente, dialoga muito com a sociedade. Rogue One não. Rogue One, ele é altamente episódio 4. O Andor não. E é isso que me surpreendeu, né? Tipo, a galera brincando. Vai depender do personagem que nem é o principal do Rogue One, como é que vai funcionar isso, né? É. E ele trabalha um pouco diferente, talvez, na temática, né? Porque o Rogue One é um filme que tem o lance da infiltração, né? Tem o lance de cumprir aquela missão. E o Andor, ele trabalha muito mais numa questão de mostrar a opressão do Império na galáxia, né? Você tem a missão lá que ele faz e tudo mais, mas eu acho que é esse contexto de mostrar o nascimento da rebelião, como ela era financiada, quem estava por trás, né? E aí, ao mesmo tempo que o Rogue One, ele tem esse lance de ser um simples spin-off, que pode soar meio escroto que eu vou falar, mas ele é um filme, entre muitas aspas, tá, gente? Eu gosto pra caramba, mas é um filme assim que não existe necessidade dele, sabe? Dentro do universo, sabe? É um filme bom, é um filme que você curte, é um filme bacana, bem feito e tudo mais, mas não há aquela necessidade. E eu acho que... É um bom apêndice, né, JP? É um bom apêndice, cara. E eu acho que o Andor, ele consegue fazer muito essa ligação e até juntar personagens que já estavam numa jornada, vindo desde Clone Wars e prequel... e Sal Guerreira, sabe? E colocar tudo isso nesse caldeirão do que é o nascimento da rebelião. E eu acho que isso pode ser muito aproveitado, sabe? Dentro do universo de Star Wars. Eu entendo o que vocês dizem. Concordo que, como obra separada, Andor funciona muito melhor do que o Rogue One. Acho que o Roberto falou muito bem. Acho que o JP fez uma ótima analogia dessa questão de apêndice. Mas, assim... Quando eu assisto o episódio 4 hoje, quando eu, Thiago, assisto o episódio 4 hoje, que eu vejo lá o plano na mão da Leia com 3 minutos de filme, vem um flashback assim, ó. Sabe? Isso é uma coisa que mudou, porque agora você sabe a história daqueles planos, sabe? E pra mim, aquele simples ato, JP, todo o sacrifício, a Leia que vai ser meio que... não torturada, né? Mas ela vai passar por aquela inquisição. Ela é torturada. Ela é torturada. Sim, é verdade. Aquela inquisição do Vader e todo o rolê pra mensagem chegar até o Luke, os droids ali se ferrando e tal. Pra mim, ganhou mais peso por causa do Rogue One. A gente sabe que os caras se sacrificaram, mas quando você vê, pelo menos na minha experiência, ele pesa um pouco mais. Mas eu concordo 100% com vocês que ele não consegue funcionar de maneira independente. Andor não. Andor, ele funciona de uma certa maneira, até porque, se a gente for colocar aqui dentro da cronologia, a série se passa 5 anos antes do Rogue One, né? Então, até porque a gente sabe qual é o final do Andor, se você assistiu Rogue One, né? Não é spoiler aqui, mas a série funciona muito bem. E aí eu quero começar já com esse ponto, né, que vocês puxaram aí, que eu acho que é necessário a gente falar. Eu sempre bato muito aqui que, assim, você tem o direito de curtir as coisas como você quiser, né? O cara que ele assistiu todos os filmes de Star Wars para ver batalha de nave, lutinha de sabre de luz, para ver droid e tal, pô, bacana, sabe? Você vai lá, assistiu, curtiu e tal, comprou boneco, comprou sua camiseta, beleza. Eu não quero me ligar muito na questão política e tal, que eu só curti a ação do filme, porque eu gosto daquela estética. Pô, beleza, você tá 100% na sua razão. O que não pode é o cara virar e falar assim, agora estão falando de política, estão metendo política em Star Wars agora, sendo que a parada começa nos anos 70 já, com a veia totalmente política. Então, eu concordo, assim, eu cedo o direito de opinião pro cara não querer curtir a parte política, mas ele não pode dizer que não tem. Sim, ele não pode negar um fato. Exato. É isso que a gente tá falando. Eu acho que a gente já teve essa discussão, inclusive, aqui, Thiago, Sim. que eu falo. Se você quer ver Star Wars por causa do Won, do piu-piu, dos tiros,
Você pode, ninguém tá tirando direito teu. Como você pode ler o X-Men só pra ver o Wolverine sair na porrada, o Ciclope, sabe? Pode, tipo, ninguém vai tirar esse direito. Mas aí você pode dizer, inclusive, que você não gosta da política, você pode consumir apesar disso. Mas dizer que não existe... Aí é foda. Aí é foda, né? já dizia o meme, né? Já. Mas Andor não. Porque o Roberto puxou um negócio que assim, a gente nunca viu política sendo tratada dessa maneira. E eu vou dizer pra vocês que Andor é totalmente político. É um conteúdo estritamente político, Roberto. Eu nunca vi política em Star Wars. Assim, o cara que vai assistir Andor, ele não pode falar isso. Tipo, eu só vim aqui pelo comes e bebes. Isso é uma coisa também, antes de dar a palavra pro Roberto aí, que eu tinha pensado muito sobre Andor também e outros conteúdos da Disney, de Star Wars, cara, que você tem muitas camadas, né? Mandalorian, ele tem a questão, por exemplo, da doutrina, tem a questão tem um pouco da opressão do Império sendo mostrado em Nevarro, né? E tantas outras coisas. Tem o Grogu pra criançada, sendo fofinho. Rogue One, ele é direto ao ponto. Ele tem menos camadas. Ele é seco na proposta dele, sabe? E, inclusive, a gente sabe que Star Wars é um conteúdo infanto-juvenil, mas talvez esse produto seja o menos consumível para crianças e adolescentes, sabe? Eu acho ele adulto demais. E com cenas até que, né, mostram que teve uma relação sexual ali, e uma coisa que é bem fora, assim, do que é o normal de ser abordado em Star Wars, né? Tortura, prisão, é um bagulho meio escroto, assim. Ele tira o lado lúdico, né? Porque Star Wars Sim. tem muito do lado lúdico, da aventura e tal. É óbvio que o Império é uma alusão ao nazismo, mas é tudo muito por alto, né? E a gente que é fã, como eu gosto de falar no grupo do Noção, e a gente que é dodói, que a gente vai atrás de ver. Então, tipo, eu acho que o que o JP falou é certeiro. Ele é seco. Ele pega a analogia e aponta pra você, ó. É isso aqui, gente. Não se engane, não. É isso aqui, sabe? E eu acho que isso acontece porque se a gente for parar pra pensar de todo o material produzido do mainstream, eu digo, mesmo quando a Disney não tinha comprado, porque o universo expandido também é carnaval, né? O George Lucas só assinava e todo mundo fazia. Acho que o único conteúdo que a gente viu de coisa mainstream que a gente não tem sabre de luz, cara. A gente não tem um Jedi, a gente não tem uma força, é o povo. É literalmente o povo ali. Inclusive, o povo. As classes mais baixas do Império. A gente não tem nenhum cara fodão, tipo um Darth Vader, tipo um Grand Moff Tarkin. A gente tem a burocracia ali do que é como se fosse a KGB deles, ou como é a CIA. Você tem uns burocratas e a galera de campo ali, como o soldado. Como era o DOPS, entendeu? A gente tá vendo uma série sobre engrenagens. Sim. Eu acho que é isso. É engrenagens que a gente tá vendo. Perfeito. E aí, eu queria começar a falar diretamente do Andor, né? Cassian Andor aí, que é o nosso protagonista. E a série começa mostrando a origem dele ali como criança, né? Meio que vivendo naquela... É uma tribo, né? A gente pode chamar ali ele vivendo numa tribo nativa de um mundo onde cai um cruzador. Mais ou menos. Mais ou menos, Se né? deixar ativar o modo Dodói e o JP, que a gente vai longe. Porque tipo, eles não são nativos dali. Ali era um planeta de mineração. Que teve um erro, e aí todos os adultos morreram. As crianças, por algum motivo, pode ser porque elas tinham nascido ali, ou vindo muito pequenas, se adaptaram à toxicidade daquele ar. Sim. Então, aquelas crianças é tipo o Senhor das Moscas. Sabe? Elas se adaptaram àquele mundo. Elas não são necessariamente nativas, porque ali era um planeta de mineração. Mas, tipo, esse lance já é fora da caixinha também, né? Não tem legenda. Você tem que interpretar todas essas cenas de flashback pelas expressões faciais, pelos gestos. É muito e você vê que eles não têm tecnologia porque talvez eles fossem muito crianças e não aprenderam, né, cara? Não tiveram contato com os adultos, etc. Quem ensinasse pra eles, né? Então é uma coisa até muito primitiva. E eles, exato, e eles têm já meio que uma hierarquia entre eles, né? Tipo, ó, pro Andor conseguir sair com aquele grupo, né, pra fazer aquela caça, aquela observação, você vê que ele tem que pressionar, aí uma lá das meninas fala, não, deixa ele ir e tal. Então você vê que já tem uma certa hierarquia ali entre o que seriam, teoricamente, né, os guerreiros, né, os caçadores e aqueles que não, que vão ficar ali. Eles têm um nível de organização ali, né? Sim. Você vê que já é uma coisa mais estruturada, apesar de primitiva, como vocês falaram, já é estruturada. E aí ele acaba se envolvendo numa situação com a Marva, né, que vai adotar ele,
que aí já é um outro rolê, que você vê que já tá rolando uma coisa ali, que ela faz parte de uma espécie, não vou chamar de resistência, né? Mas ela tá ali pra não é roubar exatamente. É sucatear, né? Ela vai né? pegar os gestos da parada. Exato. O que é ilegal, né? Mas ela tá ali fazendo, enfim, e ela acaba adotando ele ali, porque se ele ficar ali e ele for achado, ele vai ser morto. E isso é uma parada, gente, que assim, pra deixar esse podcast bem datado, a gente acabou de sair de um evento de Star Wars, né? Star Wars Celebration 2023, onde foi anunciado o novo filme da Rey e outros conteúdos, enfim. Inclusive, fiquei puto com esse Celebration, porra. Sexta-feira, feriado, eu querendo ter paz, eu lá consumindo conteúdo sem fim de Star Wars. Doido pra cair no chocolate já de Páscoa, né? E aí, meninos, uma coisa que eu gosto do próprio Rogue One, né? E agora Andor e tal, e o Mandalorian por si só, apesar que ali há uma certa controvérsia também, mas Andor e o Rogue One eu gosto porque não é o herói prometido, não é o The Chosen One, sabe? Não é o cara que é sobrinho de um Skywalker, que tem o sangue, que tem as midi-chlorians e tal. Não, é um humano que entrou num turbilhão de troço, que ele tem que fazer um monte de coisa para se virar, para sobreviver, para não passar fome, para não morrer, e de repente o cara se vê numa situação que quando ele olha pro lado ele fala, cara, onde foi que eu amarrei meu burro estelar, bicho? Né? E isso é muito foda, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto falta no universo de Star Wars, que é a ocasionalidade do herói, que a gente tá desde os anos 70 do The Chosen One, cara. Do escolhido. Sim. Eu não aguento mais essa porra. Mas o que tu falaste, eu acho que é muito importante em Andor, Andor ela se baseia muito em quebra de expectativa. Não só do Cassian Andor, mas, por exemplo, como a gente conhece o personagem no Rogue One, a gente imagina que ele já... E a gente vê ele desafiando a autoridade no primeiro episódio, a gente imagina que ele já tem um pé na rebeldia. Né? Só que não. Pelo contrário, a primeira temporada é a radicalização dele até entrar na rebelião. E essa parte que ele é criança espelha toda a série. Ele sempre teve medo de se envolver, ele sempre achou que fugir era o caminho, ele sempre hesitava antes de tomar decisão, e isso levou ele onde ele estava e ele não estava feliz com aquilo. E aí quando ele perde a Marva, que ele tem esse processo. Então, tipo assim, até o herói improvável, que é colocar o Cassian Andor como uma série, ainda assim tem uma quebra de expectativa quando você assiste. Então, nesse sentido, eu realmente acho que não só a gente não esperava nada, como tudo que a gente esperava estava errado desde o primeiro momento da série, assim, impressionante. É porque acho que o Star Wars também, ele tem alguns níveis, né, algumas camadas de conflito, né, que é difícil, né, a gente pensar, por exemplo, no Império, sem pensar no Palpatine e no Vader, e a gente precisa de personagens que sejam realmente personagens que deem dentro com ele, né, no poder, na força e etc. Mas uma guerra, ela não é feita só desses personagens poderosos, né? Sim. São várias trincheiras, várias batalhas que vão sendo travadas ali. Isso é até retratado, né, em algum nível na trilogia clássica, que o próprio Luke chega para participar no episódio 4, na batalha de Yavin 4, e, tipo, é um grupo ali ele depende de outros X-Wing, né, outros caças, outros pilotos para trabalhar, seja lá em Hoth, no Império Contra-Ataca, estão acontecendo outras frentes de batalha ali. Então, essa movimentação de tropas, de batalhas, aquilo tem uma importância também, talvez na trilogia original, como foca mesmo nesse lance do Chosen, como o próprio Thiago falou, não aborde tanto, né? Mas nem por isso é algo menos importante. Não. E é algo que, se a gente parar pra pensar, o próprio Luke Skywalker não sequer saberia que existia uma brecha na Estrela da Morte para ela ser destruída. Ele depende de todo esse caminho feito pela rebelião de pessoas comuns. Entende onde eu quero chegar? Sim. Existem degraus aí para poder chegar onde... Até um triunfo de Luke Skywalker, né? Que é o maior herói desse universo. Perfeito. E aí, por outro lado, né, nós temos o Império.
E uma coisa que a gente até acho que comentou, JP, quando a gente gravou sobre o Obi-Wan, aqui eu não a gente lembro tá porque eu estava muito eufórico. Mas cara, a gente pode bater o martelo aqui, acho que é um ponto comum, de que a gente está falando do auge do Império, né? Porque já foi dado o golpe, né? O chanceler já virou imperador. Todo o centro da antiga república e do Senado já está tudo controlado por ele. As tropas, né? A força bélica do Império tá a todo vapor, né? As coisas funcionam. A orla exterior já é controlada por outras entidades, como a gente vai ver um pouco mais pra frente aqui. Então, nesse período, né, nesse gap de conteúdo que a gente tem entre os episódios 3 e 4, né, porque a queda do Império começa efetivamente no episódio 4, é o auge aqui. Sim. Né? E eu acho que isso é bem claro o tempo inteiro, cara. E olha que eu não tô nem falando, e o Roberto disse bem, você não vê assim nenhum general, nenhum Dart, nenhum nada, mas você sente a mão pesada do Império o tempo inteiro. E nessa situação, Thiago, sequer precisa desses caras. Sim. Porque a situação que está sendo, que a galáxia está passando, é uma situação de que os Guardiões da Paz, né, os Jedi, não existem mais, né? E aí eu tô falando, né, no contexto do que se sabe, etc, né? Não entrando no universo expandido, essas coisas, né? Mas não existem os Jedi como organização e está todo mundo totalmente desmobilizado. O que a gente começa a acompanhar ali em Andor é a mobilização das pessoas e a radicalização delas. Então aí é o princípio dessa derrocada, porque o Império, ele tá correndo solto aí, cara. Não tem ninguém que faça frente sequer pra ele. Em nenhum aspecto, tá ligado? E assim, eu acho que a gente vê exatamente isso que o Thiago falou, é o ápice e o começo da derrocada, que é o que eles falam porque o episódio 4 é a derrocada do Império, né? Só que aqui a gente tá vendo esse processo 5 anos antes de quando a mão dele está apertando tanto que a rebelião tá saindo pelas frestas dos dedos. É aí que começa. Né? E é aí que porque o Andor representa o público, o povo dessa galáxia. Então, tipo, a radicalização do Andor é a radicalização do povo diante do Império. Então, eu acho que é aí que ele começa a perder a mão. Porque, assim, um dos pontos mais interessantes pra mim é quando o Andor é preso naquele planeta praia. Né? Que ele fala, eu sou um turista. Porque, tipo assim, quando eles conseguem fazer o golpe... E você não tá esperando, né, Roberto? Porque é muito aleatório aquilo ali. Porque é aleatório, porque eles conseguiram dar um golpe em Aldhani. Sim. Né? E aí o Império... E qual é o problema? Quando você faz... Isso serve para qualquer governo, gente. Democrático também. Quando você quer mostrar serviço, o que importa são os números. Sim. Né? Então não importa que ele era um turista andando, ele é suspeito, ele é preso. Prendemos vários suspeitos. Isso não significa nada, cara. E aí você tem... E eu acho legal que ele se prende às pequenas coisas. O Andor fica numa prisão que só tem humanoide. Só humano. Né? Os outros que são alienígenas humanoides mais diferentes são mandados para outros prisões, porque o Império ele é muito racista. Sim. Muito racista. Isso sempre foi trabalhado, sabe? E eles... A Bíblia de Star Wars em Andor é muito presente, assim. Eu acho isso interessante também. E já que vocês falaram sobre o Império, né? Aqui, meninos, talvez para os mais fãs, né? Que leram os livros e tal, que muita gente disse que não ia entrar, né? E agora a gente está vendo que muitas coisas que a princípio seriam descartadas vão começar a aparecer aí nesse novo universo de Star Wars. Até esperei. Mas eu nunca vi, assim, no audiovisual, uma obra que abordasse a estrutura do Império como Andor. Né? E aí, de novo, vamos esquecer um pouco aquela coisa lá dos oficiais e dos darts e dos troopers e dos cruzadores e das bases. Vamos focar na máquina burocrática do Império, né? Que é pesadíssima, assim. Você vê naquela hora que o Sírio, né? Que ele acaba mudando de cargo, né? Que dão um outro cargo para ele, que indicam ele para trabalhar lá mais próximo da central, enfim.
é um horizonte de baias dos caras sentados apertando o botão, bicho, assim, sabe? E aquele silêncio, tudo automatizado, então você vê que é uma coisa extremamente pesada, burocrática, o tempo inteiro papel e droid passando com chip e tal, não sei o que, aquela coisa monótona, muito carregada, e a gente tem a máquina rolando com o DSI, né, que é o Departamento de Segurança Imperial, que o Roberto já citou que ele é uma analogia para, sei lá, diversos órgãos de inteligência, né, digamos assim, espionagem, enfim, como o DOPS, né, a própria, sei lá, a CIA, a KGB, se a gente fosse fazer... É quase uma polícia secreta, quase uma Gestapo, né? Exato, se a gente também pode ser, entendeu? Se a gente pegar para fazer analogias com o mundo real, né, aqui no nosso paizinho, a gente também tem órgãos assim, né? Tem o SNI que funcionou durante a ditadura e tal. Então, esse departamento especificamente, né, tem um determinado momento da série que a gente vai ver que os caras estão ali fazendo meio que um serviço investigativo, né, e de monitoramento. Quando acontece o fato em Aldhani, eles passam meio que uma carta em branco para que o DSI possa tomar atitudes, assim, é meio que um ato institucional, assim, tá? É praticamente um AI-5, né, desse... Roberto, eu assistindo aquilo, eu falei, mano, não tem como eu, brasileiro, não associar essa merda com o que a gente passou, assim. Até porque o nome do planeta Aldhani começa com A e é Aldhani 5, né? Eu não tinha pensado nisso. Caraca. Eu não tinha pensado nisso. Muito bom. Mas, JP, é isso. É você ver que, assim, e em diversas vezes na nossa história, né? Eu tô falando do Brasil, mas vamos lá. Todas as vezes que a CIA teve carta branca do governo dos Estados Unidos, né? Você vê aí guerra do Vietnã, guerra do Iraque. Todas as vezes que um órgão de inteligência e espionagem tem carta branca para tomar certas decisões, né? Que seriam... mais executivas ou militares, dá merda. E a repressão aperta. Porque assim, é uma representação do fascismo, né, cara? E da própria definição, que é uma das definições que eu mais gosto, ela é tratada, fascismo é uma ditadura terrorista, tá ligado? E é isso que é feito, cara. É preciso... Porque esse departamento, Thiago, também, como ele trata de inteligência, ele é o primeiro que sente o que tá acontecendo. Ele é o primeiro que vai chegar a notícia e ele que vai repassar, né? E a partir daí a gente consegue ver, e eu acho que a série acerta muito nesse ponto, que é mostrar um pouco dessa violência em solo e com a população. Que é uma coisa que, assim, a gente tem eventos como a própria... explosão de Alderan, que, sei lá, equivale a uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? A gente tem os eventos lá do próprio episódio... eu perco a conta. 6, 7. 7. Isso, da base Starkiller, né? E, assim, é uma coisa que, pô, milhões de vidas estão sendo ceifadas nesse momento? Sim. Mas... é uma coisa talvez um pouco menos humanizada, porque a gente não lida com aquela dor acontecendo, né? É um flash que acaba. E é um pouco mais próxima da nossa realidade, porque, porra, por mais que a gente não viva numa... Vivemos, né? Numa ditadura, mas... ditadura da burguesia, mas não nesse sentido aí que estamos falando. Mas isso fica um pouco mais próximo da nossa realidade, tá ligado? Do nosso dia a dia. Porque a gente consegue ver, sei lá, cara, por exemplo, a polícia militar fazendo o que o pessoal do próprio Império faz, sabe? E a gente olha aquela merda e a gente consegue sentir, a gente consegue se identificar com o que tá acontecendo ali muito mais do que na trilogia clássica. Então acho que isso é mais um acerto na trilogia clássica, na prequel, sequel, na porra toda. Acho que essa é a que melhor retrata essa questão mesmo da rua, do dia a dia, e inclusive a opressão com a própria classe trabalhadora que é retratada ali em Andor, tá ligado? Porque Ferrix é um mundo de operários, né? De extração, enfim. E
como ele fica na orla exterior, né, a gente vê também, e aí o Roberto citou, se ele quiser explorar um pouco mais isso também, que essa mão do Império, Roberto, quando ela não alcança, ela terceiriza. Porque aqueles guardas que estão lá, eles não são do Império, com aquele uniformezinho azul ali e tal, são da Premor, né? Que é uma espécie de guarda que ela é contratada, ela presta um serviço. É uma terceirizada de segurança, né? Sim, onde o Império não chega, ela meio que terceiriza. E assim, já dizia aquele velho ditado, né? Quer conhecer um homem, dê o poder a ele. E é a síndrome daquele pequeno poder, Roberto. O cara que, teoricamente, ele é sei lá, o guarda de banco, mas como ele tem o aval de autoridade, você vê que ele é agressivo, ele é repressivo, ele quer ter um poder acima do que necessariamente ele teria. E isso, pra mim, é muito claro. Assim. E ele infla uma situação que, assim, pro Império era, e pra todo mundo era, sabe, foda-se, tipo uma briga, os caras que pra ninguém ali interessava alguma coisa, tá ligado? E ele vai até o fundo, isso que é, porra, é um efeito dominó, né, cara? Que é um dos efeitos dominó dessa série, né? Cara, mas essa parte me pega muito porque mostra como a série se preocupou, né? Porque a gente fala que é a visão do público de um lado, mas do outro também. Todo mundo conhece algum caso de micro-autoridade que quer mandar no mundo todo. E o apelido é o vilão do Lazy Town, o Sir, ele é isso, cara. Ele quer levar, ele tem um senso deturpado de justiça, um senso autoritário de justiça, e aí ele quer, tanto que ele é muito autocentrado, que quando ele se apaixona pelo oficial do DSI, é quando ele fala que ele se enxerga nela. Então, tipo, não é que ele esteja apaixonado nela, ele tá apaixonado por esse próprio senso de justiça que ele acha maravilhoso e, acima de tudo, que ele tem. E que ele acha que ela também tem. Então, é isso que ele engloba, sabe? Eu achei interessante também esse conceito, porque, tipo, uma estrutura que nem do Império não funciona se não tiver novamente as engrenagens funcionando, entendeu? Se todo mundo que tá trabalhando pro Império estiver insatisfeito, não vai funcionar. Então tem que ter esse Cyril, assim como... Só que o Cyril já é o demais. O Cyril é um cara que ninguém quer, porque é pra ser que nem aquele chefe de, esses dois morreram, estavam no lugar errado, na hora errada, o Império parece um personagem de Tropa de Elite, tá ligado? Deixa essa porra pra lá, Sargento Fábio, tá ligado? Não, isso daí é carburador de Belina Velha, pô. Uma palavra, não mexe com isso não. Mas é exatamente isso. E por outro lado, né, nós temos ali, isso é genial dessa obra também, porque, de novo, né, vamos pegar lá a série clássica, a gente... nós nos habituamos com o quê? A Aliança sendo aquela organização, né, que tem muitas restrições, tem dificuldades e tal, mas é uma milícia organizada, uniformizada. Você vê que tem as divisões ali, né, tem os oficiais, a Leia servindo ali como uma autoridade. General, né, tem tem quem vai para campo, então você vê que é um negócio organizadinho ali. Mas aqui não, cara. Aqui você vê que tem caras como o Lúthien e o Sol Guerreira, e um outro que é mencionado também, que são líderes de células, né, dessa rebelião, e é uma galera assim, você tem um cara que ele é mais ele é mais um captor, né? Ele recruta, ele vê onde obter recursos, ele é um espião também, porque ele pega informações, que é o Lúthien, e tem o líder de guerrilha, que é o Sol Guerreira. E esses caras eles estão trocando o tempo inteiro. E na vida real é assim, cara. Se você pegar grandes rebeliões, grandes revoluções pela nossa história, quando eu digo nossa, não Brasil, mas do mundo inteiro, tem um lado, né, e aí eu coloquei até aqui na minha pauta, né, entre aspas, assim, o lado feio dessa revolução, que é a galera que vai meter a mão e, assim, eles vão fazer o que eles acham que é necessário fazer. E isso a série deixa bem claro. Tem aquela cena onde o Lúthien fala pro Sol Guerreira, né, que eles têm que deixar um outro cara lá, parça deles, morrer numa emboscada, porque se eles revelarem, se eles fizerem alguma coisa, pode revelar que tem um informante no alto escalão e tal.
E o Sol Guerreiro vira pra ele e fala, cara, você vai mesmo fazer isso? E o Lúthien, ele não pisca. Ele fala, vou sim. Vou porque a causa é maior, né? Então, assim, não é aquela coisa maniqueísta, não é o heróizinho, não é o revolucionário bonzinho, né? Isso é maneiro, cara, isso é maduro, sabe? Você pegar uma série e trabalhar com essas coisas em vários tons de cinza ali. Isso é interessante porque eles pegam várias vertentes de revolução, né, no geral. Eles pegam aquela vertente que muita gente acha que ainda defende hoje, né, que toda revolução precisa da burguesia ajudando, que é o Lúthien e a Mon Mothma, né, eles ajudam de maneiras separadas. Só que tem quem tá... Porque o Lúthien, ele ativamente está no front, mas ele não está. Não é que nem a Mon Mothma. A Mon Mothma tá ali no jogo do Império, e inclusive de maneira muito inteligente, como é posto na série, vamos falar dela já. Vai colocando dinheiro nas coisas. O Lúthien, ele caminha entre os dois mundos, né? Inclusive tem aquele episódio que tem um monólogo dele sobre o que ele sacrificou, que é maravilhoso. O Skarsgård é um baita de um ator, né? A cena que ele entrega. E assim, toda vez que ele bota peruquinha, Roberto, eu falo, cara. Aí ele pega e bota um sorriso no rosto, assim, né? Que ele bota a peruquinha. Meu irmão. E assim, ele é o cara, ele e o Sol Guerreira são os caras que botam a mão na massa, efetivamente. Com a diferença que o Sol Guerreira, ele tem uma visão mais extremista que o Lúthien, porque o Lúthien tá ali, cara, eu quero unir todo mundo, né? Quero ser o Norvana aqui e unir todas as tribos, e o Sol Guerreiro, não, eu estou certo. Isso aqui não vai dar certo, separatista não vai dar certo, fulano tal não dá certo, eu estou certo e eu vou... Tanto que, cara, chega ali em Rogue One, o Sol Guerreiro já é odiado pela maioria da galera, da rebelião, sabe? E tá completamente paranoico. E o Lúthien, apesar de não ser tão radical na visão geral quanto o Sol Guerreira, ele toma atitudes mais radicais que o Sol Guerreira, como esse cara aqui vai ser isca pro Império, porque eu não posso, sabe? Tipo, não dá pra fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, os fins justificam os meios. Ele tá totalmente nessa. E ele só pode tomar essa decisão porque ele tá num lugar de muito privilégio. Exato. O Sol Guerreiro, ele tá escondido numa montanha, ele é o Osama Bin Laden, cara. O Sol Guerreira é o Vietcong. Não, a analogia dele é o cara que tá ali levando um napalm ali na cabeça ali, tá com a galera reunida, meu irmão. Então, tipo assim, ele não tem nada a perder. Pra ele não compensa mandar alguém que pode ser um aliado pra morte, mesmo que ele não goste do cara enquanto luta. Não, esse cara vai morrer, porque senão eu vou ser preso. E eu não vou sair lá do meu lugar em Coruscant bonitinho, sabe, com meu dinheiro. Tanto que assim, o Bonito tá financiando os caras com recurso lá em Aldhani sem nada, e a nave dele tem o puta de um laser pra fugir de nave imperial. Então ele sabe bem o risco que ele tá correndo. Essa também essas pequenas pontuações de quem tá puxando as cordinhas dos dois lados é muito boa. JP, quiser fazer algum apontamento aí dos nossos guerrilheiros revolucionários? Não, eu quero defender somente o Sol Guerreiro aí no aspecto, porque ele tem posições muito extremas, né? Mas eu acho que ele é um cara que ele tem uma certa régua, assim, moral de que numa situação dessa que alguém precisa ser sacrificado, ele vai chegar pro cara e ele vai falar, a gente precisa disso, você vai pra gente, não sei o que, papapá. Ele é mais jogo aberto e outro trabalha um pouco mais jogando e foda-se, né, cara? Como vocês falaram aí de quebrar alguns ovos, né? Pra fazer o omelete. Mas eu acho que é importante ressaltar, cara, que assim... Ninguém vai... O que o Sol Guerreiro quer é uma revolução, né? E ninguém que tem o poder vai aceitar, tipo... então beleza, eu vou ceder aqui o meu lugar, já que você... Não, cara. Entendeu? Vai ter um embate, tá ligado? E o Sol Guerreiro, ele tem plena noção de que as coisas têm que ser feitas de uma forma mais organizada e combativa, porque vai chegar o momento que esse caldeirão vai estourar, tá ligado? E ele sabe que ele vai estar na linha de frente dessa merda. Ele vai estar na linha de frente, tá ligado? E ele vai ser um dos que vai estar ali combatendo corpo a corpo diferente dos outros. Então, são visões totalmente diferentes, eu acho que necessárias. Eu digo isso porque, assim, às vezes eu vejo na internet o pessoal tratando o Sol Guerreiro como um cara muito absurdo, sabe? Eu não acho absurdo, eu acho que são posições e o que o Sol Guerreiro viveu também nas Guerras Clônicas e tal, acho que é muito background, muita coisa pra se analisar, tá ligado? Inclusive, se a gente fizer uma comparação do Sol Guerreiro em Rogue One, né, e ele em Andor, você vê que lá em Rogue One, que é o ponto final,
ele tá machucado, ele tá paranoico, ele tá agressivo, porque toda a merda que chega a acontecer com ele já aconteceu, inclusive dentro da própria Revolução, né? Da própria aliança, assim, de gente que traiu as expectativas dele e de que disse que ia ajudar e não ia ajudar e deu pra trás em algum determinado momento e ele teve que sacrificar quem tava com ele ali, que ele é o cara que tá na linha de frente. Então, chega em Rogue One, né? Muita gente fala assim, pô, mas o cara é todo agressivo, recebeu lá, tal, desconfiou e tal. Mas meu irmão, ele já passou por tanta merda. E assim, ele tá fazendo, ele chega em um ponto no fim da linha que ele tá fazendo a revolução dele já. Ele não quer saber mais da aliança, ele já não acredita mais naquilo. Ele fala, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer, eu já vivi o que tinha que viver, eu tô completamente, sabe, eu tô respirando nessa merda aqui, tô mancando, tô... E Forrest Whitaker, cara, que ator da porra também. Aliás, o elenco de Andor, meu amigo... É a série dos monólogos também, que o Sol Guerreiro tem um monólogo ali com o Luta em uma hora que é maravilhoso, cara. É muito bom. Estamos falando de revolução, gente? Já? Já? Já. Sim. É porque, assim, a gente comentou, né, eu acho que no episódio de The Last of Us, sobre a visão de do George Lucas, da Disney, todos que escrevem, né, e todo estadunidense, na verdade, do que eles acham que é perfeito, que é o cenário do próprio Estados Unidos, tá ligado? A ser refletido na série. E, cara, eu não sei o quanto, né, que dá pra gente pegar essa questão toda e tratar como uma revolução, porque eu não sei como é a organização, qual é o objetivo final, pra onde que essas histórias viraram no final das contas. Eu sei o que aconteceu no final, que quando o Império é derrubado, volta pra mesma situação da Velha República, né, o mesmo formato que é aquela democracia burguesa que a gente viu, que desde o episódio 1 já demonstra, né, que tem um lobby ali por trás, que o pessoal, todo mundo com o rabo preso, e que o pessoal fala assim, Naboo está sendo invadido pela Federação do Comércio. Não, vamos votar isso, não tá invadindo nada, e não sei o quê. E você vê que tá todo mundo na mão de quem detém o capital, tá ligado? Então, no final das contas, esse lance da rebelião é muito, assim, combater, derrubar o Império, tal, mas no final é pra voltar pra estaca zero, e eu não acho que isso tenha sido proposital, mas eu acho maravilhoso que no final das contas se voltou pro mesmo sistema que era antes e que novamente apareceu uma porra de um império que é a Primeira Ordem, tá ligado? Porque eu ia falar isso agora. Este modelo capitalista deles, o fascismo é o botão de emergência deles. Exato. Tá ligado? E a gente vê claramente depois isso sendo abordado, e aí eu até me questiono do quanto que isso... Porra, eu não consigo acreditar que isso possa ser proposital, mas, sabe, a classe burguesa sendo mostrada lá em Canto Bight, lá do cassino, e como eles ganham com a guerra, e etc e tal. Assim, é uma coisa escancarada. E aí eu não... Sabe... É até um pouco desconexo pra mim, como é que pode a Disney... Uma obra norte-americana como a Disney tá mostrando fica um pouco isso, confuso nesse vai e volta, tá ligado? Mas é porque ele é lacradora, JP, é por isso. É lacradora. Claramente, né? Não, mas eu acho que você puxou exatamente nisso, né? Porque, não falando diretamente da série, mas é porque como faz parte de todo um universo, há um puta ciclo desgraçado, porque você tinha a República, há um golpe, entra o Império, repressão, fascismo, rebelião, revolução, volta-se ao velho status, que mantém-se o vício, entra a questão política viciada, entra os privilégios, abre-se margem, não se caça os extremistas como deveria ser, você tenta forçar meio que uma anistia para muita gente, que estamos vendo isso em Mandalorian. Perfeito. Rola aquela anistia ali, aquele panos quentes, alimenta a puta do fascismo, que vai novamente se manifestar. Ela vai gerando, aquecendo, movendo, e vai explodir novamente lá no episódio 7, como você falou, uma nova ordem, né, que chega ali com o mesmo peso. Ou seja, o ciclo de novo. Sim. Né? A gente vê todos esses elementos, né, cara, do fascismo real sendo montados ali. A gente vê essa questão do Império ser abertamente terrorista,
A gente vê a questão do próprio chauvinismo, né? Que é até uma coisa que eu acho que talvez o espectador de Star Wars muitas vezes não perceba e compra essa narrativa de a culpa é do Jedi. O Jedi tava ali, porra, foi tão enganado quanto todo mundo, tá ligado? Sim. Esse chauvinismo que rola, tipo, a culpa é do Jedi porque eles não fizeram nada, ou eles tentaram dar o golpe, etc. É justamente o Império colocando, dando soluções fáceis para problemas complexos para o pessoal, tá ligado? É pegar a figura do nordestino, é pegar a figura do judeu, é pegar a figura do estrangeiro e colocar, tá ligado? Como culpado de todos os problemas, que é exatamente o que o Império fez como forma de propaganda, tá ligado? E até nesse primeiro período, essa inquisição que rola aos Jedi é uma clara tentativa de se manter essa propaganda e se manter esse inimigo oculto que é o Jedi, tá ligado? Tem até um trecho, o JP pode confirmar, que eu acho que é o Lenin falando, que ele fala sobre como a burguesia em diversos países da Europa tentava forçar esse ódio do proletariado contra os judeus, né? Como se tinha avançado na Alemanha e muitos outros países antes de serem tomados pela Alemanha, e que isso era só um disfarce para não verem que o real problema era a burguesia. Essa caça aos Jedi é um pouco isso também, né? Inclusive, toda essa trama da terceira temporada de Mandaloriano que a gente está vendo agora tem muito do povo judeu, da busca da Terra Sagrada e tal. E eu acho muito legal de estarem colocando, tipo, o terceiro episódio para mim dessa temporada, que é o melhor de Mandaloriano, que tem a questão do Império, da anistia e tal. Aí os ricos falando, Império, República, eu nem lembro mais, ou seja, não afeta eles. Sim. Né? Cantobite no episódio 8 é isso, e eu defendo o episódio 8 com unhas e dentes, cara. Sempre, assim, que na internet também... Eu gosto bastante também. Cara, eu acho que a trilogia atual, ela sofre o que a trilogia prequel sofreu, que as pessoas não gostaram e agora nada presta. Só que a trilogia prequel, como muita gente lembra do terceiro episódio como um filme bom, que não é necessariamente, ficam boas memórias. Enquanto que o episódio 9 é um lixo, isso eu não tenho como defender. E aí fica essa impressão ruim de toda a trilogia. Palpatine de volta é um erro. Palpatine voltou de algum jeito, né? Clone é um erro. Não. E aí, cara, tipo, eu acho legal de estar aí trabalhando isso e sim, eu acho que a Disney tá vendo porque tem muita gente que gosta da trilogia prequel hoje. Primeiro porque viram quando eram crianças e memória afetiva é um negócio importante. O Star Wars original, pra mim, tem uma memória afetiva enorme. Eu vi nos relançamentos do cinema, né, na década de 90. E também porque o que o Dave Filoni fez com Clone Wars, com Rebels, e ainda tá fazendo, dá um peso maior para as prequels. E eu acho que Andor, Ahsoka, Mandaloriano vão fazer esse trabalho pelo episódio 9. Até porque já tem uns rumores de que o Jon Favreau tá falando, cara, ou vocês me dão liberdade total ou eu pulo fora. Porque eles não querem essa interferência que foi o que causou o episódio 9. Sim. Então, tipo, eu gosto de ver porque eu acho que Andor mudou o jogo pra todo mundo. Porque você não tinha minimamente nenhum debate que não fosse sobre protagonista no Mandaloriano na primeira temporada 1 e 2. Não estou falando mal. É uma série sobre o Din Djarin e a evolução dele. A terceira temporada botou elementos da galáxia, do momento político que estava vivendo e de todo o povo de Mandalore e como a guerra destruiu eles. Então, a terceira temporada, apesar de eu concordar que falta um fio condutor ainda, e faltam só 2 episódios para concluir, ela adicionou muito mais coisa. Muito mais coisa, sério. Xenofobia, imigração. Cara, é muita coisa rolando ali. A questão da organização. Por exemplo, esse último episódio. Foi filler. Cara, posso até concordar, mas eu gostei da Esquema Detetive, a organização de um planeta da Ordem Exterior, de ter passado pelo programa de anistia, a questão dos separatistas ainda existirem, porque as pessoas pensam que os separatistas automaticamente ficaram do lado dos Sith. Não, os Sith sacanearam os separatistas. Os separatistas queriam autonomia e virou império, né? É importante, eu acho que até... Eu não sei se as pessoas lembram dessa cena, mas é convocada uma reunião com os líderes separatistas no episódio 3... em Mustafar, e o Anakin vai lá pra passar o rodo em geral. Sim. Tá ligado? A ordem é essa. Então o que sobrou, cara, você pode ter certeza que está puto com o Império, tá ligado? Sim. E aí, meninos, já que a gente tá puxando as coisas velhas, né? E isso é maravilhoso, porque a gente tá citando alguns personagens aqui, né? O Sol Guerreira, o Lúthien, o próprio Andor e tal. Mas é uma história que ela é viva por si só, né? A gente assiste os atos e sabe as consequências que eles vão ter, e isso é muito legal pro fã de Star Wars acima de tudo. Mas alguns personagens são muito chaves, né? E aí
já que vocês citaram, Isso. a gente tem que puxar a Mon Mothma, cara. Que é uma personagem de extrema importância para toda a franquia. Ela aparece em diversos pontos. E aqui, o jogo dela com o Lúthien e episódios inteiros onde ela tá fazendo caixa contábil, onde ela tá buscando recurso, amigo, onde ela tá fazendo aliança com um banqueiro, assim. Mano, eu tô vendo uma série de contabilidade espacial, e eu trabalho com contabilidade, eu deveria estar de saco cheio, mas se a mulher do nada puxar ali, não, vou meter isso aqui no meu imposto de renda e tal, eu vou achar maneiríssimo, porque é uma coisa que não tinha sido aprofundada ainda. A gente sabe que tem as mãos que financiam também, e isso amplia a máquina e o jogo dela ali o tempo inteiro, de que eu tô sendo vigiada e ela tem que entrar lá no Senado, enquanto ela tá falando, ela tá vendo as pessoas cochichando, e um vai, pega e sai, e ela sabe que aquele cara ali ela tem que agradar, e faz uma festa, e chama o cara, e bebe um negócio, e fala, pô, tá, vamos fechar aqui. É a política, a politique, na sua essência, em Star Wars. A gente tá falando de conceitos políticos aqui, né? Sim. Rebelião, revolução, fascismo, isso são conceitos, são estados, enfim. Agora, ver alguém fazendo ato político é a Mon Mothma na série o tempo inteiro. E ela tá correndo risco o tempo inteiro. Ela, a família dela, né? Ela tá sendo espionada. Então, isso é muito legal, cara. Isso é uma aquisição que te mostra que, assim, além do que a gente já viu em Rogue One, né? Além do que a gente já viu em Andor também, que não é só o cara que tá sentado no caça enfrentando batalha aérea, não é só o Jedi que tá ali, sabe, rebatendo blaster, que tá na linha de frente, não. Tem a galera que tá lutando politicamente também. Isso é muito legal, cara. E a atriz, me fugiu agora aqui o nome dela. Genevieve O'Reilly. Porra, tá fazendo, Roberto. Vocês estão malucos, cara. E, assim, novamente, para aquilo que a gente já apontou no início, a quebra de expectativa. A Mon Mothma, a gente vai vendo, e ela é a que tá pior ali. Porque ela não bota a mão na massa, mas ela tá diretamente dentro do sistema do Império. O famoso idealismo de tentar as coisas fazendo parte do sistema, né? Ela tem uma inocência nesse sentido, e aí você vê parte do... Porque ela tem isso, né? Ela não gosta das tradições do planeta dela, ela casou muito cedo, o marido dela é um merda, e aí tem esses vários fatores, e assim, você vai construindo uma situação em que ela vai ter que vender a própria filha para conseguir custear a rebelião. Só que acaba que a quebra de expectativa que acontece é o seguinte, ela, por ter crescido em Coruscant como diplomata, ela cresceu afastada das tradições do planeta dela, a qual ela odiava, porque ela cresceu com aquilo. A filha cresceu em Coruscant, com uma mãe que odiava os saberes tradicionais do planeta. E como toda adolescente, ela quer contrariar a mãe. Sim. Então, ela tá 100% na doutrina do planeta da Mon Mothma. Então, o que acontece? Ela acaba não vendendo a filha porque para a filha é uma honra ela ter um casamento arranjado. Uma coisa que a Mon Mothma odiou e a filha gostou. E isso acabou salvando a vida dela. Mas, em compensação, ela vendeu o próprio marido, porque quando ela acusa o marido de estar gastando com o jogo de novo na frente do motorista que está espionando ela cria um álibi com o Império de por que eles estão pegando dinheiro emprestado com o cara do planeta dele. Então, você imagina que vai ser esse o ponto de briga, que ela tá sempre em clima de guerra com a filha, e não. Ela acha uma via de escape, porque ela já tá insatisfeita com o marido, sabe? E ele não serve pra nada, e ela usa ele para arranjar desculpa para fazer essa lavagem de dinheiro pra Revolução sem que descubram. Eu achei muito inteligente essa virada da série. Muito. E você vê que ela tá sofrendo, né, cara, assim, psicologicamente. E é muito diferente do que a gente tava acostumado a ver. Ela tá cansada, JP. Você olha, você vê que a pessoa tá... Você vive numa pressão constante, cara. E é até uma forma até diferente da gente ver a personagem, né, cara? Porque a gente tá acostumado a vê-la de uma forma muito onipotente, né? Muito, sabe? Altiva. Acho que tenha perdido algumas, entre aspas, batalhas ali no Senado, né, em Guerras Clônicas, etc. Mas sempre foi aquela personagem muito, sabe, tipo, por cima da situação. E a gente vê realmente um lado mais humano dela, né, cara,
dessa luta aí, o que ela tá sofrendo por trás. Mas estou com o Roberto, não dá pra fazer nada de dentro do sistema. Não existe regulação. Vou entrar e mudar tudo de dentro, não vai, irmão. O sistema vai te mudar. E aí, assim, eu não queria pegar... E a gente não tá fazendo isso aqui, a gente não fez isso quando a gente gravou sobre Last of Us, né? E eu acho isso, assim, nada contra, né? Quem tem essa metodologia de gravar. Tem até amigos que são. Tem até amigos que fazem, né? Seus programas, seus podcasts de análise episódio a episódio. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Eu gosto mais desse jogo que a gente faz aqui. Mas eu queria focar em 2 episódios específicos, tá? Um deles é o episódio do olho, que é a Operação de Aldani, que é o ponto de virada da série, né? Então, você tem os episódios iniciais, que é o Lúthien fundamentando o plano e usando o Cassian para poder fazer o assalto a Aldani. E aí você vai ter, depois daquilo, todas as consequências que vão levar ele a ser caçado e as células rebeldes serem mais apertadas. Porque eles dão um golpe, meu amigo, muito grande. E são 2 episódios, né? Não são só um episódio. Um é eles todos meio que se preparando e tal, e o episódio efetivamente, e o plano como tem que acontecer e tal. E muita gente fala que mas a série não tem muita ação e tal. Esse episódio é só ação, né? Porque se infiltrando, aquela coisa ali da espionagem, enquanto a gente desabilita a comunicação, você tem que estar lá na torre de não sei de onde. Cria uma tensão, né, cara? Cara, JP é muito assim, né? E quando eles fazem refém, né, que você já tá assim, já no limite tipo, da situação ali, não dá para retroceder. Aqui a gente não pode mais retroceder. Né? E tá o oficial lá do Império, né? Não, mas eu tenho família e tal, não sei o quê. Porra, meu amigo. Que pena, né? Tinha. Porra. Mande flores para a viúva, né? Cara, mas assim, isso que tu falou de ação é muito interessante porque Andor também tem uma estrutura de arcos, né? Por exemplo, os três primeiros episódios que saem de uma vez, eles vão construindo para um ápice de ação no terceiro episódio muito grande, que é muito bom. Aí você tem o assalto em Aldani, também, que você passa episódios construindo. Inclusive, eu queria ressaltar, Thiago, antes desse episódio de ação pura, tem uma das cenas que, pra mim, é marcada na franquia Star Wars como um todo, que é os caras do Império passando com o TIE Fighter, dando rasante pra assustar os moradores. Cara, é uma cena digna de Tubarão. Aquela TIE Fighter vindo e os caras cobrindo as armas, tudo... te dá um pavor. Ele conseguiu usar aquele barulho agudo, né, que elas fazem. Como se fosse um motor muito potente passando do teu lado, cara. A construção dessa cena, pra você entender o que é a intimidação do Império, é impressionante, cara. E culmina também no assalto em Aldani, que é foda. E depois tem também a questão da prisão, né, que vai construído até o ponto de ação da prisão, cara. Assim, Andor são vários filmezinhos e os arcos são muito bem construídos. O arco da prisão, o arco de Aldani, o arco de Ferris, cara, é muito, muito bom. Muito. E isso que o Roberto falou, dessa demonstração de força opressiva, a gente falou também sobre isso, JP, não sei se você vai lembrar quando a gente falou de Obi-Wan de novo, fazendo esse gancho, naquela cena que o Vader tá atrás do Obi-Wan, que eles estão naquele... Eles estão em... Acho que é Tatooine mesmo, né? Que eles estão atrás dele. E aí tá naquela vila e as tropas chegam e vão marchando assim, e todos os moradores são obrigados a ficar naquela avenida, né? E você vê os troopers marchando naquela coisa assim e tal. Se você pegar momentos históricos, nossa, na década de 30, cara, era aquilo ali. Era as tropas, sabe, alemães, italianas marchando na rua, mostrando, cara, é força, sabe? É batendo coturno no chão, assim, rap, rap, rap. Mussolini fazendo motociata. Pô, E, enfim. E a galera olhando, assim, tipo, cara, isso não pode fazer, você não pode respirar, você tem medo de respirar mais forte. Para não ser o alvo deles, né, cara? Exato, cara. E é isso que o Roberto falou, né? Essa cena, toda coisa ali, usando as máquinas e as TIE Fighter, aquela coisa, aquela bola preta, né? Fazendo aquele barulho, enfim. Parece assim, você falou dos minifilmes, né? E parece que esses arcos vão preparando a gente para uma grande cena de ação, né, cara? De um combate, um conflito final, que é realmente o que acontece em todos
esses atos, né, cara? E, cara, é muito interessante esse assalto que eles fazem, porque também é um baque grande, né? A gente tá falando aí do auge do Império, e, porra, brother, eles foram capazes de dar uma sacudida, tá ligado? Sim. Uma organização que parecia intocável até então. Isso é importante também, isso baixa a moral também das tropas, né, cara? Sim, sim. Agora, porra, um puta de um toyotismo maluco que fazem na porra da cadeia, né, cara? Botar um contra o outro na pressão e o caralho a 4 pra competir. Que inferno da porra, né, cara? Então, eu queria pegar agora exatamente, né, esse episódio lá da prisão na Arquina 5, que eu vi algumas críticas, né? Eu vi uma galera meio que comentando e tal, que, mas chega nesses episódios que ele tá preso, a série fica parada e tal. Eu falo, gente, não. Se você tá naquele clímax, meu amigo, aquilo ali, antes de tudo, né? Vamos dar nomes às coisas. Aquilo ali é um puta campo de concentração da porra, né? Eles estão fazendo trabalho. O campo de trabalhos forçados, né? Onde literalmente, Roberto, se você pisar fora da linha, você morre. Se você pisar no chão no momento errado, você morre, né? O tempo inteiro você tem que andar descalço, então aquilo já você não tem o direito de ter uma porra de um sapato dentro de um lugar, sabe? Você come numa merda de um tubo. E se você trabalhar o suficiente, você ganha comida sólida, né? Inclusive, a parte da prisão, quem não gosta tá errado. Segundo, que assim, eu acho muito inteligente como eles colocam a passagem de tempo na prisão. Porque você vai vendo que ele sai da pior mesa pra primeira, você vai vendo que a alimentação dele muda, que ele fala que se você for melhor no mês, então ele vai pontuando pouco a pouco a passagem de tempo, sem ter que falar, passou tanto tempo. Toda hora, 3 dias depois. E aí, esse lance que tu falou, por exemplo, o fato de estarem descalços e focar na bota, a bota, logo que ele chega, é um instrumento de poder muito mais forte dos carcereiros do que o próprio cacetete elétrico. Sim. Sabe? Os caras têm muito orgulho disso. Então, é a desumanização do prisioneiro, né? Do cara não ter sapato. E o mundo... É basicamente, a construção daquele mundo é agressiva para quem tá lá dentro. Menos para quem tem o poder. O simples fato de você estar dentro daquela prisão vai te matar. Só por você não ter um simples negócio que é um sapato. Então, é muito inteligente a construção dessa parte da prisão, cara. E aí, se você pega, por exemplo, outros elementos, né? O personagem do Andy Serkis, né? O Kino, que é maravilhoso, assim, porque ele começa meio que como... eu senti falta de um CG, sabe? Faltou uma captura de movimento, né? Podia ser um macaco, né? Ele tá ali como uma espécie de... ele é um capataz, né? Ele tá ali controlando a galera e tal, mas ao mesmo tempo ele faz parte daquilo ali. Ele é um encarregado, né, cara? Sim, mas a forma, né, autoritária que ele tem aquele poder e tal, aquela autoridade sobre as outras pessoas, é uma coisa que a gente vê, inclusive, dentro, de novo, né, da nossa história, se a gente for pegar os campos de concentração, sei lá, você tinha uma guarda, né, feita pelos próprios judeus dentro do campo para controlar outros judeus. Era o cara que, assim, a única diferença, às vezes, é que ele tinha, sei lá, uma insígnia no braço dele e um pedaço de pau na mão, sabe? Pra, às vezes, forçar o irmão dele a fazer alguma coisa que os soldados queriam que ele fizesse, mas que não se dignavam nem a botar a mão para poder fazer. Então, é o próprio sistema oprimindo aquela galera ali, tipo assim, cara, eu sou seu irmão, mas se você não fizer isso aqui, eu não vou me ferrar por tua causa, não. Entendeu? Mas isso o cara é um escroto e tal. Não, meu irmão, é a sobrevivência. A força da opressão e a prisão e as privações e a covardia que essas pessoas sofrem ao ponto do cara ter que pensar primeiro o meu. Porque eu não quero ser o primeiro a morrer, cara. Né? E até o Andor conseguir convencer ele, sabe, de pega ele, sacode ele e fala assim, mano, tá dando ruim, tal, não sei o quê. E eles descobrem por acaso, né? E aquela coisa muito assim de meio que rola em cadeia, né? De você arrumar um jeito de se comunicar com o cara que tá lá no outro bloco, né? O cara com linguagem de sinal num tubo de vidro durante uma passagem de troca de turno, e aí aquilo se espalha de uma maneira e tal. É a cultura de cadeia mesmo. Pô, tá maluco, gente. Sabe? E
E quando... JP, eu vibrei, JP. Quando começa o lance todo, e água para todo lado, e inunda aquele chão, e quando o primeiro consegue trepar dentro daquela plataforma, é paulada na cabeça e toma arma e... Muito satisfatório, cara. Cara, olha, eu fico arrepiado, mano. Sério, sério. Sério, quem tá vendo em vídeo aqui, eu tô arrepiado, porque tu embarca com os caras, mano. Tipo, vamos tomar essa merda aí, cara. Não, e a construção disso, porque, por exemplo, o Andy Serkis, ele é aquele cara que ele tá resignado. Ele realmente acredita na construção daquilo. Eu estou aqui, eu vou cumprir o meu tempo, eu vou voltar pra minha casa e tudo vai ficar certo. Então ele não quer que ninguém atrapalhe aquilo. A ideologia dele é a sobrevivência. Eu não tô aqui, cara, eu não faço ideia como deve ser passar o tempo na cadeia, o tempo que ele tava. Ele queria estar ali. Só que o grande mal é que, tipo assim, o Andor já foi ali por não ter feito nada. Então ele tá muito satisfeito. E o Andor, ele tem essa insatisfação dele desde sempre, né? O Andor, a rebelião dele nasce de uma parada meio infantil, de não querer ser mandado, até ele perceber que não é só o que ele quer, que ele faz parte do coletivo. A rebelião é a personalidade dele até. Sim, exatamente. E aí o Kinoloy não, tá lá, cara, eu vou ficar aqui, vou cumprir meu tempo. Até quando eles têm informação de que o andar inteiro foi eletrocutado, eles falam, cara, esquece essa porra, não tem nada a ver. E quando chega, que aí quando a gente viu aquele idoso na mesa, a gente já sabia o que ia acontecer, né? Aí que o idoso morre e faltava, tipo, 3 dias, né, pra ele ir embora, uma coisa assim. É que o Kinoloy percebe que, tipo, cara, não adianta de nada eu cumprir meu tempo aqui, porque se esses caras quiserem, vão me eletrocutar. Se eu passar mal, eu vou morrer aqui nesse corredor e pronto. E eu não vou conseguir nada. E aí é quando ele consegue convencer. É meio que aquele que tipo, virou meme, né? Tipo, quando eles vieram pelos judeus, eu não me importei, porque eu não era judeu. O Kinoloy tá meio nessa, né? Tipo, foda-se que ali o cara apanhou, foda-se que ele eu vou embora. Só que quando ele percebe que ele não vai embora, cara, um homem sem esperança, não tem nada que impeça ele, porque se ele não fizer nada ali, ele vai morrer ali dentro. Qual é a diferença de morrer eletrocutado ou de morrer? E ele já perdeu tudo, Roberto. Ele não tem mais nada a perder. Né? E aí, Thiago, vem mais. O nosso ouvinte, ele pode virar uma dose toda vez que eu falar essa frase, que vem a quebra da expectativa. Que é quando tá todo mundo fugindo, é o planeta aquático, e o Kinoloy fica lá olhando, e o Andor ele. Eu não sei nadar. Cara, fudido isso, cara. Mano, a cara do Andy Serkis, cara. Mano, aquilo ali tu fica. Não é possível, cara. Não é possível. E assim, é um momento de felicidade pro espectador e tu fica arrasado. Porque tu se conectou com o personagem. Cara, é impressionante essa cena, cara. É muito bom. E aí, meninos, antes da gente ir pro encerramento, né? A gente falou aqui sobre a questão política, a gente falou sobre a opressão pela força, sobre você privar as pessoas de seus direitos básicos, a liberdade, enfim. E tem uma coisa, né, que os regimes fascistas, eles fazem logo de início, que é controlar a questão da comunicação, como o JP já falou, que isso foi vendido na série, né, de muitas formas, né, que os Jedi eram culpados e tal, porque os regimes fascistas, eles controlam a comunicação para vender, né, são os gabinetes da verdade, né, 1984 tá aí, né, que mostra isso também, não é nada de novo que a gente está citando aqui, né? Mas uma coisa que todo regime fascista também faz é a repressão cultural, né? E isso me pegou muito em 2 episódios, assim, que você vê isso de maneira muito clara, né? Uma é no próprio episódio do Olho, lá em Aldhani, que tá rolando um monte de coisa ali, né? Que tem todo o plano do assalto, enfim, e tal, não sei o quê. Mas tem uma passagem, sei lá, dura uns 5 minutos e tal, que você vê que é aquele povo meio nômade ali, né? Que eles têm a autorização de uma vez a não sei quanto tempo de fazer pro local, aquela né? peregrinação, e só pode um número restrito, e o tempo inteiro eles estão sendo escoltados por guardas e tal, não sei o quê. E é um negócio que é milenar do povo deles e tal. E você fica assim, fala, cara, que filhos da puta, sabe? Eles estão... como é que se diz? Eles estão controlando
sabe? Uma coisa da religião dos caras, uma manifestação cultural deles ali. E tá, porque assim, querendo ou não, né, a gente fala tá muito sendo tutor, JP. É. O Estado fascista tá sendo tutor da fé dos caras. Olha o nível de uma merda dessa, cara. É porque também, assim, o lance é um império, né? Mas eles implementam ali um sistema também meio que de colonização do planeta, tá ligado? E isso eu achei muito legal. Eu comentei nos vídeos, eles não colocam só o império, o fascismo, eles colocam o imperialismo. Tem muito do Império Britânico em Aldania ali, cara. Sim, e como, entre muitas aspas, bom colonizador, tem que ser um desgraçado que vai em cima do povo nativo, tá ligado? Sim. E vai escravizar, e vai podar as tradições, e vai destruir, e vai fazer o que for naquele planeta, porque o colonizador, ele é uma praga. Leiam As Veias Abertas da América Latina. É um livro excelente. E, cara, às vezes não só diretamente, né? Isso que é legal na série, tipo, não é só eles tolherem, colocarem guardas, tipo, a gente vai colocando uns bares no caminho pra galera ficar bêbada, esquecer. Não é diferente do que faziam com indígenas, cara. Não é que diferente do que fizeram na Irlanda, na própria Irlanda, que é ali do lado, na Índia. Então, assim, essa série, ela é politizada em todos os esquemas. Pô, onde você imagina uma produção norte-americana falando sobre imperialismo, cara? Sabe? Então, tipo, eu acho até estranho, cara. Sem brincadeira. Mas eu acho que... Você não acredita que foi a Disney que fez pra isso? mim foi sem querer, sabe? Cara, mas eu vou te falar, eu vou fazer uma análise, inclusive, que eu nunca fiz antes, Thiago, exclusivo aqui no Zoneando. Opa! Que eu acho que Star Wars tá chegando numa fase que, por exemplo, a Marvel chegou nos quadrinhos. Que a Marvel, quando ela surge com o Stan Lee, trabalhar com quadrinho era uma coisa menor, né? Uhum. Você escrevia quadrinhos quando você não conseguia escrever livros, quando você não virava um autor conhecido e tudo mais, e aí virou um sucesso, passou a ser algo popular. Quando você chega ali pela metade da década de 70, 80, você começa a ter autores que cresceram lendo quadrinhos e já enxergam aquilo como algo digno, como algo mais rico, como algo que pode ser explorado. E a mídia cresce. Eu acho que Star Wars chegou nesse ponto que você está tendo criadores que cresceram vendo Star Wars do George Lucas, o antigo universo expandido, e eles percebem a profundidade que a gente percebe, só que eles têm a oportunidade de colocar a mão na massa. Então o cara pega... o George Lucas quis colocar que os rebeldes são como os Vietcongs, são como a Coreia do Norte, então a gente vai explorar isso, sabe? E eu acho que nas mãos do Dave Filoni, nas mãos do Jon Favreau, da Deborah Chow, que estão fazendo essas obras novas, que estão fazendo coisas que a gente nunca imaginou, a gente está vivendo essa era das pessoas que, assim como a gente, cresceram com esse material e vão expandir ele de uma maneira que eu afirmo aqui categoricamente o George Lucas jamais conseguiria, porque a gente sabe que quando a gente cria alguma coisa, a gente é super protetor, a gente tem medo de ousar com elas e essas pessoas vêm para agregar mais. Então eu acho que hoje a gente está vivendo a fase de ouro de Star Wars como a gente nunca viu antes. Rapaz, e eu vou te dizer que tem muito fã antigo que vai discordar de você veementemente, assim. O cara já vem com o argumento, tudo que a Disney faz é ruim. É lacração. Mas aí tem toda essa questão em Aldani e tem aquele final que eu vou dizer pra vocês, assim, eu sou um cara de quase 40 anos e eu, 2 vezes, né, o JP tá aqui presente, eu quase chorei naquela luta final do Obi-Wan com o Vader ali em Obi-Wan, a gente falou... Eu me emocionei, cara. Eu me emocionei de verdade ali, e eles falando, e o Vader colocando pra fora todo aquele ódio e tal, não sei o que. A gente se emocionou gravando o vídeo, e meu olho marejou, Roberto, naquele final ali em Ferris, né? Que eu tô falando por quê, né? Quando o Estado fascista ali, né? O Império, ele quer ser o controlador, ele quer ser esse colonizador, ele quer ser esse tutor da fé e da cultura alheia. A gente sabe que a Marva, né, fazia parte das mães de Ferris, e tem toda aquela coisa, né, que quando morre, pega, queima, pega as cinzas, mescla naquele tijolo, né, e aí tem uma analogia muito bonita de que a pessoa ela volta a fazer parte da base de construção daquela sociedade. Porra, tem uma simbologia foda ali, né? E aí você bota 2 dúzias de candango armado, mesmo, batendo coturno, com bastão laser, dizendo que não, você só pode andar por essa rua aqui, só pode um número X de gente aqui,
E vai ser só de tal hora até tal hora. Sim. E aí, no final, quando aquela banda começa a tocar... Olha, eu tô ficando arrepiado, meu irmão. Que começa aquela marcha, JP. E as pessoas começam a sair de todos os lugares. E os caras vão retrocedendo, porque eles não sabem o que eles vão fazer, né? E vão saindo por aquelas vielas e tal, aquelas coisas assim. E a central de comando tá, não, reprime, fulano, vai pra não sei aonde, vai pra rua principal, vai pra não sei o que lá. E eles vão tentando fazer as barreiras ali, as pessoas vão andando e vão batendo, sabe? E o amigo lá do Andor vai na frente com aquele tijolinho e tal, não sei o que. E quando liga o holograma da Marva e ela começa a falar, cara... É o que faltava pro É. pessoal sentir, se revoltar, tá ligado? É a gota d'água do copo, tá ligado? É emocionante demais, JP. Não, Porque e ali assim- é só desculpa te cortar, Sim. Roberto. Porque até aquele ponto a gente sabe que tava rolando um lance, que eles só estavam ali, na verdade, pra pegar o Andor, né? Sim. Que era uma operação de armadilha e tal. Mas a população como um todo tá a parte daquilo ali. Aquelas pessoas não fizeram aquilo ali por causa do Cassian. Elas fizeram aquilo ali por causa delas. Sim, Elas não porque o aguentavam próprio mais pela Império pressão. voltou ali tempos atrás e deu porrada em todo mundo, tá Sim. ligado? Ninguém esqueceu essa porra, tá Isso ligado? é foda pra caralho, meu irmão. E é legal que eles vão construindo que Ferry era meio que um planeta já meio coletivista, né? A galera trabalha... Esse lance do tijolo é a solidificação disso, né? De você se tornar parte do coletivo, você ajudar a construir algo, né? A classe Mas toda a operária, né? Na sua Sim, aí você bota síntese assim, os sucateiros, o transporte, a gente tem as filhas de Ferry, tudo ali é muito coletivo, Sim. né? Então quando você tem cara, e outra, né? Mais um monólogo foda, né? A gente já tem aqui o do Lúthien, a gente tem o do Sol, a gente tem o do Kinoloy, tem o da Marva, e a gente tem frases muito impactantes, né? Por exemplo, na cadeia tem uma que a gente até deixou passar, que é quando ele percebe que tá tudo dando errado, que é quando ele fala o poder não entra em pânico. Que é quando ele percebe que eles estão ficando com medo, e cara, é isso, sabe? Infringir o medo mostra que é um sistema falho, quando você trabalha no medo. Porque o medo pode ser superado. Porque quando a raiva toma conta daqueles cidadãos e eles vão pra cima, você perdeu a ferramenta do medo. Sabe? Toda a construção para aquele embate final e tudo mais é muito boa, porque aí sim, quando eles estão batendo nas teclas do que dá errado, é claramente batendo no regime fascista. São todas as ferramentas de um regime fascista. Então, assim, eu realmente fico... Eu entendo certas pessoas que não gostam, porque tem gente que não consegue... Tem gente que vê Star Wars, simplesmente como a gente falou, como um vídeo do YouTube de 20 minutos que você vê almoçando, sabe? Então, essa série vai passar aqui, ó, pros caras. Mas quando E vai ser chata. E vai ser Sim, chata, vai ser chata. Mas quando você consome uma obra e você percebe todas as camadas dela, é o que a gente fala de quadrinho, cara. Porque tem tanto gibi foda que a gente vê, os caras, esse gibi é chato. Porque é uma pena que você não consiga consumir uma obra dessa maneira, porque você agrega muito mais, não é nem porque minha opinião é essa. Não, cara, quando você consegue ler uma obra por suas camadas, cara... Aqui não tem como ser só opinião, Roberto. Não Esse tem, argumento cara. não tem como, é nítido. É claro aqui, sabe? Esse finalzinho me pega muito, JP. Eu fiquei assim... E tem um momento que assim... O tema, ele vai crescendo, a marcha vai virando o tema da série. É tudo fantástico, cara. O ódio de classe, a opressão, a coletividade, né, cara? E eles perceberem que, porra, não tem bala pra todo mundo, tá ligado? Se a gente se juntar aqui, meu irmão, vocês estão fodidos, porque a gente é a maioria nessa porra, tá ligado? Você vê o horror, né, na cara da Dedra, né? Porque até então ela passou o tempo inteiro sentada atrás, né, daquelas mesas cromadas e limpas, né? E todo mundo organizadinho e ela podendo mandar e desmandar e tal. Quando ela é cercada no chão, eu dei um sorriso. Cara, quando ela olha Mas pro lado não assim, foi dessa vez. com a cara cheia de poeira, meu amigo, segurando no solo e a galera em volta dela. Cara, ali ela viu merda. Ali trancou. Ali a autoridade não existe. A autoridade do Império não existe, cara. É esse todo o lance, né? Sim. Fantástico. Bom, meninos, a série termina dando um gancho, né? Porque eu lembro que quando saiu aquela D23 com o calendário das séries de Star Wars, todo mundo pirou e tal, não sei o quê,
Eu lembro que se comentava na época que Andor não teria uma segunda temporada. Ela seria um pouco mais longa e seria uma série só, e aí aos poucos foi se transformando e tal. Isso é normal, tá? Não é uma reclamação. Só tô lembrando aqui. Que claramente precisa de uma segunda temporada, porque agora o Cassian pede efetivamente para trabalhar, né, nessa construção da síntese da aliança. Ele Cara, pede para ser adotado, JP. Ele pediu para ser adotado. Mas eu acho que nem tanto por ele, porque aí ele já tá encaminhado. Mas eu acho que até os outros personagens, os vilões, é que estão pedindo até um pouco mais, tá ligado? Da história, sabe? Também. E aí, quando a gente vê aquele Andor, né, ali meio gótico em Rogue One, gótico ele suave. fala, ouvindo Depeche Mode e tal, ele fala, cara, eu tive que fazer coisas que vocês não acreditam, né, o que eu precisei fazer, eu precisei sujar as mãos. E nessa segunda temporada eu acredito que a gente irá ver, porque agora ele vai ser o boneco do Luthen, né, o Luthen, tudo que ele renegou e se transformou naquele cara frio, né, e que bota a mão na massa, o Cassian vai ser exatamente o bonequinho de barro que o Luthen vai poder moldar, logicamente, né, com as intenções dele e tal, mas que fazer tudo o que vai ter que fazer pra gente ver como lá na ponta ele chega destruído também, um cara quase morto por dentro. E eu queria saber de vocês, então, antes da gente ir pro nosso encerramento e tal, considerações finais de Andor, Roberto II, e o que você espera da segunda temporada? Cara, pra mim, eu digo, é o melhor produto de Star Wars depois da trilogia clássica. Eu falo isso com tranquilidade. E eu tô ansioso pra ver essa história, muito mais sobre o universo criado do que o Andor, embora eu acho que o Andor ainda possa ter histórias boas, né? Eu quero ver o que acontece com a oficial do Império, eu quero ver o que acontece... Eu tenho uma teoria que eu desenvolvi, que eu acho que o QSO do Rogue One é com a personalidade do robozinho do Andor. Eu acho que porque aquele robozinho já tá pra ir de Elizabeth. Eu acho que ele deve pegar ali a programação dele e colocar num robô imperial para eles já terem aquela intimidade, né? Até as piadinhas dele às vezes são parecidas, sabe? Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com o Luthen, porque ele é o personagem talvez mais cheio de camadas dessa série. Eu não sei se eles vão explorar mais a Mon Mothma. Talvez vão, já que ela vai estar na série da Ahsoka também, né? Já foi confirmado isso. E assim, novamente, aquilo que eu falei no início volta. É a série que eu menos esperava, que mais me entregou coisa, a série mais política de Star Wars, a série mais interessante que a gente viu dessa época Disney. E tudo isso com muita quebra de expectativa, com muita política, né, que muita gente não gosta. E numa possível segunda temporada aí, que já confirmaram, só não deram a data certa ainda, eu quero mais disso, cara. Eu quero mais da política de Star Wars. Eu quero ver todos essas pequenas teias que ligaram a rebelião até chegar na destruição da Estrela da Morte. E eu tô bem ansioso. E felizmente vai ter muito conteúdo de Star Wars até lá pra gente esquecer, né? Porra, e a próxima temporada de Andor? Quando é que sai? Exatamente. E o senhor, JP Moraes? Cara, grata surpresa. JP ou incrédulo? A Disney. Cara, grata surpresa, cara. O Andor, cara, série que não esperava muita coisa, né? Porque, assim, personagem que a gente já sabe o final dele e tudo mais, né? A gente não se importa tanto. Porra, ele vai morrer. Pô, a gente sabe já que, tipo, não vai, tá ligado? Mas toda essa construção da rebelião e ver realmente o pessoal se organizando e se radicalizando é uma coisa muito legal, uma coisa que faltava, uma coisa que faltava a gente ver o Império atuando nas ruas, sabe? Eu ainda acho que ainda falta um pouco de mostrar um pouco mais do Império sendo apoiado, porque deveria ser um movimento de massas. Eu acho que isso seria importante, ter pessoas do povo do lado dele, sabe? Eu acho que isso poderia ser uma coisa legal também de se explorar na segunda temporada. Não querendo dar pitaco, mas Disney, se quiser contratar, tamo aí. Mas, cara, de qualquer forma, excelente. Tô ansioso pela segunda temporada. E vamos assistir Rogue One todo ano agora. A gente nem citou, né, JP? Mas só para não passar em branco, você falou da questão da opinião e as massas, enfim.
Até naquelas reuniões, naquelas festas lá da Mon Mothma, a gente vê que já tem uns senadores ali, tipo, não, mas agora tá muito melhor, né? Agora tá mais limpo, né? Tá mais seguro, enfim. Cara, aqueles senadores falando me dá uma sensação de Caco Antibes, né? É. Os caras falando, aquele episódio que ele fala, eu tive que pegar o ônibus, né? Tava cheio daquela gente marrom, né? Tipo, O filho, Roberto, desses senadores, lá no episódio 7, eles estão assim, não, mas nunca houve fascismo no Império, meu pai nunca sofreu nada. Cara, tem uma personagem no... Putz. Era muito mais seguro, você saía na rua, você viajava de nave, não acontecia nada. Cara, aquela série de navezinha, Star Wars Resistance, é isso mesmo, Star Wars Resistance. Isso. Tem um lance desse que o avô de uma personagem, acho que o avô, falava, não, meu avô trabalhava na fábrica do Império, na época dele era tudo maneiro, tá ligado? Não faltava nada, e pipipi, popopó. Eu acho isso importante. Sim. Tá ligado? Mostrar o porquê que o Império se mantém, porque ele é um movimento de massa, ele precisa do povo pra manter ele lá. Quando ele perde o povo, ele perde a porra toda, tá ligado? Exatamente. A gente vê um pouco isso com a mãe do Cyril, né? Porque ela é aquela que, tipo, ela não tá nem, tipo, você tem que pegar um emprego bom, você tem que não sei o que, sabe? Tipo, aquela sua tia que já tem que fazer um concurso, caralho, é sabe? a concurseira da Galáctica. Porra, seu primo na sua idade? Porque o pior, JP, é aquele negócio, né? O pior não é nem quem tá do lado do Império, é quem tá ali, tipo, no dia a dia, como se nada mudasse, entendeu? Não percebendo que o quão nocivo é aquele sistema. Sim. Exatamente. Então é isso, meninos. Vamos lá, vamos pro nosso encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos da primeira temporada de Andor. Cássia Andor, antes do seu trágico destino em Rogue One, né? Não, spoiler, Thiago. Não, cara. A série mais política de Star Wars até agora. Você que gosta de política, né? Que é um cara que se amarra nessa vibe, nessas analogias que a gente faz, nessas comparações aqui, eu tenho certeza que neste momento você termina este episódio entumecido, né? Aqui com tudo que a gente falou. E se você acha que não pode botar política no seu filme, na sua série de bonequinho, de navezinha, se você chegou até aqui, você deve estar nos odiando. Mas seja lá, se você gostou ou não, obrigado por ter curtido a gente até aqui. Né? Vou deixando aqui aquele espaço para recadinhos, jabás, aos meus nobres camaradas aqui. Meu querido Roberto II, estamos aí mais uma vez. Dá seu recado aí, seu jabá, meu querido. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/A Hora Suave, que a gente fala de filme, série, videogame, quadrinho, e que eu, inclusive, faço vídeos episódio a episódio de todas as séries de Star Wars do Disney Plus. Então tem de todas as 3 temporadas de Mandaloriano, tem de Andor, tem de Kenobi, então, tipo, gente, vai ter de Ahsoka. E às vezes tem maluquice, gente. Tem eu falando sobre linha do tempo de Guerra Galáctica durante 10 minutos. Então, para você que gosta dessas paradas, pode conferir lá. Eu sou um homem que gosta de projetos pequenos, também tenho Eu Te Amo, Dr. Zaius, em que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons. E estamos aí na 4ª temporada, ainda tem um pouco de chão pela frente, né? Eu lembrei de tu esses dias, Roberto. Eu vi aquele... o Death Note. Sim. Pô, foi, cara, o Roberto deve ter ficado doido com isso aqui. Muito bom. Meu querido JP Moraes, estamos aí depois de uma luta, né? Foi quase como destruir a Estrela da Morte para esse podcast rolar. Vocês nem sabem, mas estamos aqui. A nossa aliança rebelde está aqui funcionando, meu querido. Muito obrigado. Dá teu recado aí pra galera. Cara, recado número 1. Tem cena pós-crédito, né? Assistam no final. É verdade. É verdade. Mas, cara, obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Quem quiser me ouvir falando sobre retro games, estou lá na editora Warp Zone, que ela é especializada em publicações sobre retro games. A gente trabalha com livro, revista, material impresso e digital. E eu toco lá junto com os meus queridos, o Warpcast, que é o nosso podcast de retro games. Então procura lá por warpzone.me para conhecer todo o conteúdo, ou warpcast.com.br para ir direto lá no nosso podcast. A gente grava no YouTube e lança aí no feed, nas paradinhas todas.
E, Thiagão, eu queria botar mais um micro jabá aí, né? Como eu tô fazendo algumas coisinhas relacionadas a retro games aí no YouTube, cara, me procura lá, JP Moraes, que eu tenho feito uns vídeos aí, tutoriais e tal, pra você... A minha ideia é fazer você não gastar dinheiro. Então, tipo, tu não precisa ter um transfer pack, um Game Boy pra você jogar um Pokémon Stadium, tá ligado? Vamos dar um jeito nisso aí. É nessa vibe. Recomendo, cara, porque o JP ele faz uns vídeos assim, ó. Tem uma calculadora Cássio. Quero rodar um emulador de Super Nintendo. Como fazer? O JP vai te ensinar, cara. JP é aquele cara que ele bota pra rodar Doom em impressora, né? Cara. Matricial ainda, que eu sou roots pra caralho. É nesse nível aí. Gente, antes, né, de dar os recadinhos finais de verdade, eu quero deixar aqui 2 recomendações, né, pra você que... Falando sério agora, né, pra vocês que gostam dessa pegada mais política que a gente faz aqui. Semana passada a gente fez uma brincadeira, né, fez um podcast um pouco mais leve. Agora a gente tá aqui trabalhando, não temas pesados, mas eu acho que a gente, como o Roberto falou, o JP falou também, a gente consegue abordar certas camadas a mais, né. Se você gosta mais dessa pegada, fica então também, acho sempre importante deixar boas indicações aqui, né? O JP, mesmo brincando, deu uma ótima indicação, que é o Veias Abertas da América Latina. Eduardo Galeano. Do Eduardo Galeano. Fantástico. Tem gente que acha que ele é um livro datado, mas eu acho que não. Eu acho que ele é preciso até hoje. Até hoje, muito bom. Você acha na Amazon aí, super baratinho. Não peguei o meu aqui, porque tá lá em cima. Mas peguei um outro livro aqui, além, né, do Veias Abertas, que fica a recomendação. Um livro do Jason Stanley que eu gosto muito, cara, que é Como Funciona o Fascismo. Tá, o meu tá aqui até todo marcadinho, porque vira e mexe. Eu sou assim também. Trago meu livro e foda-se. Eu não consigo escrever em livro, cara. Eu consigo, uma abominação. Eu colo a binha, eu faço a porra toda. Aí por isso que o meu é cheio dessas etiquetinhas aqui, cara. Mas eu sou assim. Então procurem aí, porque tudo que a gente fala aqui, né? Não, porque o fascismo ele faz... Então... Peguem essas séries, tipo Star Wars, sei lá, aquela lá da mina lá, tipo Jogos Mortais, meu Deus, Jogos Vorazes? Jogos Vorazes, né, que também tem um negocinho ali meio do regime fascista e tal. Esse livro é legal porque ele enumera as coisas que o fascismo faz, então você vai ticando assim, faz o bingo do fascismo. Check, né, que é muito legal. Então fica aí. Opa! Fica aí 2 indicações de livros aí que eu acho que é muito bacana vocês lerem, não só para ver Star Wars, né, gente, mas para, enfim, é muito bom. Então, agora sim, recadinhos de sempre, né? Antes de tudo, vale lembrar que você pode conferir agora o Zoneando Podcast, tanto no nosso canal do YouTube, né, nos vendo aqui, nos assistindo, nossas reações, nossas caretas, ou também aí no seu agregador, no seu aplicativo de podcast preferido, né, no Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, onde você quiser, ou através do feed, ou através do nosso site também. Pode ver aí no seu celular enquanto você faz faxina, enquanto você está no mercado, não importa, tá? Você pode conferir tanto a nossa versão em vídeo no YouTube ou a versão já em áudio tradicionalmente. Além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos lá no Facebook, na nossa página no Facebook, o nosso grupeiro do Zoneando Podcast também no Facebook, é só jogar lá na barra de busca, Zoneando Podcast, que vocês nos encontram. Estamos no Instagram, estamos também no Twitter, né, linkando lá sempre as coisas que a gente vai fazer, de live, de notícia, de vídeo quando sair. E estamos no TikTok, né, que agora que passou a Páscoa, agora que passou o feriadão, vou voltar a produzir alguns vídeos aqui, inclusive. Terminando a nossa gravação aqui agora, já vou deixar o videozinho de amanhã engatilhado. E estamos também, toda semana, logicamente, né, lá no nosso canal do YouTube, com vídeos semanais, vídeos de reação de trailer, vídeos de indicação de série, análise de filme. Às quartas-feiras eu tô tentando fazer uns gameplays aqui, mais para brincar, para trocar ideia, nada para ficar tipo, meu Deus, gamer, né? Não é um canal gamer, mas pra gente bater papo aqui mesmo. Toda quinta-feira tem o nosso giro de notícias aí da semana, né, com as notícias mais bizarras aí, mais estranhas, envolvendo o mundinho pop, o mundinho nerd. E toda sexta-feira, para vocês, a edição do Zoneando Podcast. Então é conteúdo a semana inteira, meus amigos. É isso, agradeço mais uma vez aqui a presença dos meus camaradas. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam de Andor, o que vocês esperam para a próxima temporada, que é muito importante. Já tem muita coisa pra gente falar de Star Wars daqui pra frente, né? Vai sair filme, ainda tem série pra sair. Agora o Mandalorian vai acabar, faltam 2 episódios, não é isso? O próximo já é... O 7º.
Não, a próxima série. É a Ahsoka. É o Visions, não é? Não. Não sei se. Acho que vai sair primeiro. É porque Vision sai tudo de uma vez, né? Sai um porradão logo. São episódios curtinhos e tal. Sim. Mas vai ter Ahsoka, vai ter filme novo de Star Wars, enfim. A gente vai com a Rey! Isso a Disney aí. não deixou os reis vencerem, cara. É isso aí, cara. Daisy Ridley, sabre duplo amarelo. Amorzinho. João Então Brodel. é isso. Deixem nos comentários a opinião de vocês. E é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu!